prazer estar na presença do nosso Pai, com todos os irmãos presentes aqui, mesmo que de uma forma virtual. É uma gratidão poder compartilhar esse momento de adoração e de reflexão na mensagem do Evangelho com vocês. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e convidar a presença do Senhor para tomar forma tangível no lugar onde você está. Que venhamos sentir a presença dele quase de forma palpável, pois nós sabemos que a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus, nós agradecemos, Pai, ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar em Tua presença hoje. Oh, Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por o Senhor ter feito, meu Pai, o sacrifício de ter entregado Teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, Pai, e nós te pedimos que o Senhor se faça presente neste lugar. Não só aqui, Senhor, mas em cada lugar que estiver sintonizado conosco. Cada lugar que estiver conectado com a gente, Pai, que a Tua presença possa se fazer real neste lugar. É o nosso desejo, Pai. É a nossa oração, Senhor. Que o Senhor venha nos fazer, meu Pai, ter o coração de criança a cada dia, Pai. Oh, nós te louvamos. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor neste momento. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Nós te pedimos, Pai, Abraça-me, é o nosso desejo, Espírito Santo. abraça-me, abraça-me Com os Teus braços, Senhor. com os Teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me, Venha nos entender. abraça-me, Abraça-me, Senhor. abraça-me Oh, com os
lugar neste momento, Senhor. E Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. E nós te louvamos por isso, Jesus. Nós te louvamos por isso, Pai. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céus, glorificam Teu santo nome.
está dando início a um momento de reflexão agora. Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, a todas as pessoas que gentilmente nos honram com as suas presenças aí do outro lado, por meio dos seus aparelhos, para, nesse momento particular, de forma inusitada, nos reunirmos como parte do corpo de Cristo, membros na sua individualidade, formando esse corpo na busca de prestar-lhe culto, adoração, manifestação de louvor, autenticando aquilo que de fato a gente já é na vida. E eu quero, de coração mesmo, agradecer a você que está conosco hoje. Se Deus quiser, logo, logo esse período crítico da saúde humana no planeta Terra vai passar e a gente responsavelmente vai poder estar junto de novo, reunido, abraçando, conversando, completamente desmascarados para a glória de Deus. Todos nós certamente anelamos, anseiamos esse momento que logo, logo vai chegar. Eu gostaria de pensar um pouco hoje na palavra do Evangelho, no texto que foi escrito por Moisés, no livro da Gênese, no livro do início, o livro que é chamado de Gênesis, capítulo de número 45, o verso 3. Gênesis 45, verso de número 3. O texto, primeira parte apenas afirma: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e é com muita gratidão que oramos a Ti. É com muita gratidão que colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Primeiro, para louvar o Teu nome por todas as coisas extraordinárias que o Senhor tem feito. Segundo, para pedir que por meio desta palavra o Senhor se comunique a nós, ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos estar inteirados da Tua vontade, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e vivermos aquilo que o Senhor colocou como um propósito especial na vida, na individualidade de todos os que estão nos assistindo e também, claro, para que essa individualidade flua conjuntamente com outras individualidades para esse grupo, Pai, para esse corpo, para esse número de pessoas que, estando junto, faz parte da comunhão de Cristo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos o texto em que apresenta-se aqui apenas um fragmento da história de José, já no que a gente poderia chamar de os últimos capítulos da saga da sua vida, saga entre aspas, porque a história de José não é fábula, é verdadeira, é real, mas ela poderia ser representada de forma fabulosa, devido ao modo como a vida desse garoto sofreu tantas reviravoltas.
Quando José, diante dos seus irmãos, está se revelando aqui, depois de tantos anos de mistérios, depois de tantos anos sem que estes saibam a respeito do fim de sua existência, o que aconteceu com ele, o que se deu com ele, depois de tantos anos em que o seu pai pensava, concebia que José estava morto, ele então se apresenta aos seus irmãos, e no momento em que ele se revela aos seus irmãos, ele afirma, ele fala, ele declara esta expressão que tem uma profundidade extraordinária. A sua declaração é: eu sou José. Queridos, afirmar quem a gente é, diante de todas as experiências que a gente tem na vida, diante da multiplicidade de informações que a gente recebe, diante das tantas opiniões que a gente vai tendo ao longo da nossa existência, e mudando de opiniões, e contrariando opiniões anteriores, diante de todas as coisas que nos constituem, que nos constrói como seres humanos, diante de todas as influências que a gente sofre, antes mesmo, desde a nossa concepção, melhor dizendo, até depois que a gente nasce e já na tenra idade, todas as coisas que a gente vai percebendo, que a gente vai olhando, que a gente vai descobrindo, que a gente vai acumulando na nossa consciência, na nossa memória, no nosso inconsciente depois, todas as coisas que, formando a nossa identidade, vai fazendo com que a gente reproduza pensamentos, ideias, conceitos, discursos, comportamentos, gestos, modo de responder às outras pessoas, formas de falar às outras pessoas. É muito difícil, diante de tudo isso, de todas estas concepções, de todas essas influências, de todos esses modos que nos chegam e nos influenciam de alguma forma, e como disse antes, nos constrói como seres humanos, abarcam, abrangem a nossa identidade. Não é fácil você chegar e dizer: eu sou cristiano. Porque cristiano tem todas estas constituições. Cristiano é constituído de toda esta multiplicidade. O cristiano que hoje tem 43 anos de idade tem ideias diferentes do cristiano que tinha 30 anos de idade, que tinha 20 anos de idade, que tinha 15 anos de idade, 12 anos de idade. A gente vai construindo a nossa vida, construindo essa nossa identidade, de modo que há, inclusive, dificuldade muito grande de a gente se auto-reconhecer, de a gente se auto-perceber. E quantas pessoas para as quais eu estou falando aqui esta noite ainda não conseguem saber quem são de verdade. Você sabe quem você é? Porque o fato de dizer eu sou Cristiano Ribeiro dos Santos e esse é o meu CPF, não diz quem eu sou de verdade. Não diz qual é o conceito que eu tenho a meu próprio respeito. Quantas pessoas perguntam, mas quem eu de fato sou? O que eu estou fazendo nesta vida? Para onde eu estou indo? Que respostas eu devo dar a certas indagações? Quais caminhos eu tenho que trilhar? Quais caminhos eu já trilhei? Em que lugar da vida eu me encontro? Para onde eu estou indo? Então, quando você diz eu sou e declara o seu nome, você tem que estar falando muito mais do que apenas uma informação superficial.
você apresenta na sua afirmação eu sou, informações profundas e às vezes informações das quais você não tem nem consciência. Então, quando José diz eu sou José, ele não está apenas apresentando o seu nome, mas ele está ali colocando para fora como uma luz muito forte toda a sua saga, toda a sua experiência, todas as coisas que construíram a sua identidade. Quando ele diz eu sou José, ele está afirmando algo que ele já havia negado há algum tempo. Então, quando ele diz eu sou José, ele está dizendo eu já fui muitas pessoas na vida e sou hoje um personagem que me impuseram ser. Me colocaram em um determinado lugar e disseram você é isso que você representa e esse é o seu papel. Mas, na verdade, eu não sou esse personagem e esse não é de fato o meu papel. Eu, o que sou, de fato, é José. E eu sei que estou falando para tantas pessoas que hoje estão aí representando tantos papéis, pessoas que de algum modo foram estigmatizadas, foram colocadas em um determinado pedestal, ou foram colocadas sentadas em uma determinada cadeira para representar um determinado papel, caiu de paraquedas em um certo lugar sem saber para onde estava indo ou o que estaria fazendo ali, e de repente alguém olhou para você e diz, fulano é isso, é um profeta, é um cantor, é um pastor, é um advogado, é um professor, mas no fundo, não é isso que você é. Não é isso que você gostaria de ser. Não é esse a sua verdadeira identidade. Você talvez esteja representando um papel no qual te colocaram, te jogaram, sem que você tivesse maturidade para se defender e para dizer, não sou eu esse que está sendo visto, que está sendo aplaudido, que está sendo curtido nas redes sociais. Eu sou uma outra pessoa. E nesse mundo em que a gente está vivendo, é muito mais fácil as pessoas representarem papéis que estão muito distantes daquilo que de fato elas são na vida. Porque muitas pessoas que você vê nas redes sociais e que representam papéis extraordinários, dentro da sua intimidade, na sua casa, com a sua família, não tem nada a ver com aquilo. Então, uma das coisas que nos faz compreender a vida e nos libertar de todas as imposições sociais que muitas vezes nos são colocadas, é quando eu tenho a capacidade de dizer, eu sou. O que vocês estão vendo aí, por trás dos aparelhos, é aquilo que eu sou na vida. Apesar de eu estar num momento sério agora, que é o momento de ministração da palavra de Deus, apesar de eu estar em um momento em que eu devo me comportar de uma determinada forma, porque esse momento exige esse modo de se comportar, exige, palavra difícil é essa, um decoro. Eu sei quem eu sou na vida. E quem eu sou do lado de cada das câmeras quando elas estão desligadas. E muitas pessoas que me conhecem sabem perfeitamente, mas há tantas pessoas representando papéis sociais que estão distantes daquilo que de fato e de verdade elas são. Isso você só vai conseguir ser feliz na vida o dia que você puder dizer, eu sou. Foi para isso que Deus me chamou. Foi com esse propósito que Deus estabeleceu a minha vida. Foi com essa intenção que Deus permitiu que eu fosse concebido e viesse à luz. Então, quando você consegue se encontrar dentro da vontade de Deus, e você consegue dizer, eu sou, mesmo que as coisas que te constituíram, mesmo que as coisas que te formaram, mesmo que os elementos que construíram a tua identidade e a tua existência deformaram o teu caráter, quando você sabe quem você é, quando você diz eu sou, você tem capacidade de mudar aquilo que você é, quando o eu sou não te agrada, não agrada a tua família e muito mais,
não agrada à vontade de Deus e o princípio que Deus estabeleceu para a tua vida. Mas antes disso, você precisa reconhecer o teu eu sou, a tua identidade e quem você é. Então, quando José vai dizer eu sou, José passou aqui por poucas e boas na sua existência. Primeiro, quando ele estava dentro da casa do seu pai, no aconchego do seu lar, da sua família, em completa segurança, cheio de privilégios, tendo roupas que o destacava dos seus irmãos, que apontava para ele como sendo o gêniozinho da família, o bom caráter da família, o carinha da família, o menino especial da família, o filho da família. Então, José estava dentro da sua casa, nessa segurança, nessa vida de privilégios, até o dia em que ele precisou, como diz, ou diria Zezé de Camargo e Luciano, sair de casa. E no dia que ele saiu de casa, ele não saiu de casa tentando buscar sucesso na sua vida de artista. Quando ele saiu de casa debaixo de violência e de trauma. Quando ele saiu de casa sendo arrastado pela inveja dos seus irmãos. Quando ele saiu de casa apanhando por causa das suas qualidades e por causa daquilo que Deus havia estabelecido como projeto para a sua existência. Quando ele saiu de casa, ele foi arrastado para fora de sua casa. Então, quando ele sai de casa e ele sofre esse trauma violento por causa da forma como seus irmãos o levam para fora de casa, qual é a de José a partir de agora? Se ele é traumatizado por causa da vida de privilégio e segurança que ele vivia, e a inveja dos seus irmãos o violentam e o expulsam de casa, e tentam matá-lo e depois resolvem vendê-lo como escravo, qual é a reação psicológica de um ser humano que passou por uma situação como essa? É tentar, de todas as formas, negar a sua origem. Porque do lugar de onde ele veio, ele não conseguiu encontrar em completude a projeção, a realização dos seus sonhos. E é por isso que quando José chega no Egito, José de várias formas vai tentar negar quem ele era, de onde ele veio e a sua identidade. E ele vai se transformar em uma outra pessoa. Só que tem uma coisa interessante. Por mais que você viaje longas distâncias, por mais que você vá para o fim do mundo, por mais que você atravesse oceanos, você nunca vai sair completamente de dentro da sua própria casa. Porque, na verdade, a casa do pai da gente, ela vai nos acompanhar o resto da vida. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua casa, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, quando ele afirma, sai da casa do teu pai, Tera, que era o pai de Abraão, já estava morto. E apesar de estar morto, a casa do pai continua sendo a casa do pai. Mesmo estando morto, há uma essência, uma presença emocional, uma presença psicológica, uma presença de legado de Tera que fica para Abraão e fica para a sua descendência. Então, quando Abraão sai da sua casa, na verdade, ele sai, mas a casa do pai está vivendo dentro dele como um estado psicológico. E você quer ver uma das razões que podem afirmar isso? Quando Abraão vai embora, ele leva o seu sobrinho Ló. Por que ele leva o seu sobrinho Ló? Porque Tera, que era o pai de Abraão, era quem cuidava de Ló. E quando ele saiu de sua casa e o seu pai já estava morto, Abraão, assume aquela posição de pai de Ló, porque o pai verdadeiro de Ló já havia morrido, mas Abraão assume essa posição de pai de Ló, que era um papel cumprido pelo pai de Abraão. Ou seja, ele vai sair da sua casa,
da casa de seu pai, mas a casa do pai vai acompanhá-lo como uma presença através de uma pessoa ou um estado psicológico. E é exatamente assim que muitas vezes nós nos vemos na vida. Saímos da casa do pai, mas a casa do pai não sai da gente. Porque a identidade que nos construiu, as coisas que primeiro nos influenciaram dentro da casa do pai. E sejam coisas boas, positivas, ou sejam coisas ruins e negativas, elas vão ficar marcadas em nosso interior, no nosso inconsciente. E muitas vezes, aquelas ações que os teus pais realizavam e que você mais condenava, são exatamente as mesmas ações que você mais reproduz na vida, porque a casa do teu pai continua vivendo em você como um estado psicológico. Mas há alguns casos em que a casa do pai precisa sofrer um rompimento. Precisa sofrer um rompimento. Quando as influências são negativas, quando os nossos maus comportamentos são reflexo da criação que a gente teve, ou das influências que a gente teve dentro da nossa casa, a casa do pai precisa sofrer esse rompimento. Primeiro, você precisa saber quem você é. Quando você diz, eu sou filho de Jacó, e eu sei qual é o comportamento de Jacó, e em mim existem resquícios desse comportamento, reflexos desse comportamento que de algum modo é um comportamento negativo, eu sabendo quem eu sou, e eu descobrindo esta minha origem, eu vou saber me defender e tentar me comportar de uma forma diferente daquela forma com que meu pai se comportava, porque há tradições que precisam ser rompidas. Há muitas pessoas que precisam de fato sair da casa do pai e tirar a casa do pai de dentro do seu próprio coração. A saída de José é a segunda fase desta sua saga. E então vem a terceira fase, que é a sua chegada no Egito. Quando José chega no Egito, ele chega em uma condição de escravidão. Depois ele vai passar uma situação de privilégio. Depois ele vai para uma condição de prisioneiro. E depois ele vai assentar-se no trono. Olha só que coisa extraordinária que está acontecendo na vida de José e quantas reviravoltas vão se realizar dentro do Egito na sua vida. Primeira coisa que acontece ali na vida de José é que ele teve o seu nome, ele teve a sua roupa, ele teve tudo mudado na sua vida. A sua identidade vai mudar de forma completa. José vai passar agora, depois de ele vencer todos os obstáculos de dificuldades na sua vida, ele vai passar agora por um processo de negação. Quando ele chega ao trono do Egito, ele vai passar por um processo de negação. Quando ele tem o seu filho Manassés, por exemplo, e ele diz, eu me esqueci da casa do meu pai, ele está dizendo, olha, a casa do meu pai e o que eu sofri lá é algo superado. Eu me esqueci. Então essa minha origem está bloqueada. Se existia mágoa, está perdoado. Isso de fato não havia acontecido. Mas é José passando por um processo de negação da sua origem, de negação da casa do seu pai. Então, ele vai ter aqui vai sofrer muitas mudanças na vida. Segunda coisa, melhor ainda, de ele ter esse filho e ele dizer que esqueceu da casa do seu pai, ele vai ter o seu nome mudado. Porque o faraó vai lhe dar um novo nome. O nome dele antes, José, que é Iosef, significava Deus acrescenta, ou Deus acrescentará. Ele tem um novo nome, o novo nome de José é Zafenate Paneia, que quer dizer aquele que penetra as coisas ocultas. Quando ele recebe esse novo nome da parte de Faraó, o nome antigo é esquecido. Então José está enterrado agora.
Quem nasce é Zafenate. José está em oculto. Quem está em evidência é Zafenate. O antigo cananita, o antigo hebreu, agora não existe mais. Quem existe agora é um egípcio, é um homem que mora no maior e mais poderoso país do mundo. Então José está enterrado e quem está vivo a partir desse momento é Zafenate. As roupas de José também, elas são trocadas, elas são mudadas aqui várias vezes. E é interessante como as roupas de José se tornam um símbolo daquilo que as pessoas veem nele ou da forma como as pessoas lhe concebem. Nas mãos dos seus irmãos opressores, por exemplo, as roupas de José são um meio de transfigurar a sua imagem, são um meio de assassinar a sua essência, porque eles usam as roupas com sangue de animal, dão essas roupas a Jacó e dizem, olha, José está morto. É uma forma de vestir ou desvestir José, apresentando de um modo como eles gostariam que José estivesse. Assim como muitas vezes algumas pessoas fazem com você. Talvez por inveja, talvez por ódio, talvez por algum tipo de rancor. Pessoas que de algum modo tentam fazer com que você esteja na condição que eles gostariam que estivesse, que era morto. Pessoas que assassinam você na sua consciência, no seu interior, no seu coração. Nem sempre conseguem fazer isso literalmente, mas socialmente fazem. Quando derrubam a tua identidade para uma pessoa que gosta de você. Para Jacó, José, a partir do momento em que as roupas são apresentadas com sangue pelos filhos que são irmãos de José, para Jacó, a partir daquele momento, José está morto. Para a mulher de Potifar, por exemplo, as vestimentas de José são o modo dela declarar o seu desejo por ele, a sua necessidade ambiciosa, imoral, de ter alguém que não poderia estar na sua cama, de compartilhar algo com alguém que não lhe pertencia, que pertencia ao seu marido. Então essa é a forma como ela olha para José, com roupas tiradas do seu corpo, despindo José com o seu desejo, com a sua ansiedade, com a sua ambição maliciosa por ter aquele jovem garoto no lugar em que ele não deveria estar. Para Jacó, as roupas que José vestia, que era a túnica de destaque, era uma demonstração do carinho, do preciosismo, do amor superior que ele tinha por seu filho José. Era uma demonstração de sua preferência por aquele garoto. Depois, nós temos o faraó colocando roupas de príncipes em José e dizendo, é assim que eu lhe concebo, é assim que eu lhe enxergo. E ele coloca essa roupa em José para dizer, a partir de hoje você é Zafenate. Você não é mais José, você não é mais descendente de Jacó, você não é mais da terra de Canaã, você agora é um habitante do Egito e mais do que isso, você é um príncipe do Egito. Então você percebe que o tempo todo alguém coloca e tira roupa em José, tentando conceber uma identidade a José que confunde, inclusive, ou poderia ter confundido, inclusive, a vida de José. Então não é fácil esse garoto chegar nesse momento da sua existência aqui e dizer, eu sou José. Porque quem é ele, na verdade? Ele já tinha negado a sua terra, ele já tinha se esquecido, conforme a sua própria confissão, entre aspas, do que os seus irmãos lhe haviam feito, de sua própria família. Mas quem é esse garoto?
Nesse instante da vida, ele afirmava que era Zafenate. Nesse instante da vida, ele negava a sua origem. Nesse instante da vida, ele dizia: eu sou príncipe do Egito. Mas no dia que ele foi confrontado com a presença dos seus irmãos, dentro do seu palácio, no dia em que todas as coisas que estavam ocultadas dentro do seu coração foram colocadas para fora como um vômito emocional. No dia em que a ferida de José teve a sua casca arrancada, aí ele não teve mais condições de declarar: eu sou Zafenate. A maquiagem dele caiu. A máscara dele caiu. Aquilo que ele representava como papel deixou de ser representado, ficou de lado. O modo como ele se apresentava caiu por terra e ele teve que declarar: eu sou José. Às vezes, a gente tenta negar muitas coisas na vida da gente, mas no momento das confrontações é que de fato a gente sabe quem é. No momento em que os ventos sopram, as dificuldades apertam, é que de fato a gente sabe quem é, a gente sabe o tamanho da nossa fé, a gente compreende o lugar onde a gente quer chegar, a gente vê as nossas impossibilidades chegando, a gente sabe o tamanho que a gente tem na vida e a gente diz: eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, a não ser aquele para o que Deus determinou. Então, quando ele é confrontado diante de toda aquela emoção, ele diz: eu sou José. Quando ele diz eu sou José, ele está dizendo: eu sou filho de Jacó e neto de Abraão. Eu sou um homem que Deus estabeleceu um propósito na minha vida. E vendo o que eu estou vendo, e sentindo o que eu estou sentindo agora, eu declaro: eu sou José. Deixo toda a capa, deixo todo o papel representado para de fato reconhecer quem eu sou. Querido, ouça o que eu tenho para te dizer esta noite. Deus te chamou para que você seja filho dele. Deus te chamou para que você tenha uma nova identidade. Deus te chamou para que a sua vida seja remontada, reconstruída, em cima de um alicerce de princípios que são estabelecidos por Deus. Deus te chamou para ter uma experiência com Ele. Deus te chamou, mas você se nega o tempo inteiro a ter essa experiência com Deus. Eu falo hoje com pessoas que têm fugido da sua vida ministerial, têm procurado tantas outras experiências e outros caminhos na vida para tentar negar a sua origem, aquilo para que Deus te chamou. Quanta gente mudou de nome, mudou de roupa, se encheu de maquiagem, mas você continua sendo o mesmo diante de Deus, querido. E Ele sabe quem você é. E diante das confrontações, quando as emoções fortes chegarem, você vai declarar em alto e bom som: eu sou José. Quando você sabe quem é, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando você declara o seu próprio nome, quando você reconhece a sua identidade, quando você percebe as coisas que te construíram, quando você percebe que há positividades, elementos positivos na sua vida e que devem permanecer, você percebe que há também elementos negativos na sua vida e que devem ser deletados, eliminados da sua existência e do seu comportamento, aí você começa a dizer: eu sou cristiano e tenho um monte de deficiências na vida, mas apesar dos pesares, de todas as influências negativas que puderam fazer parte da constituição do meu ser, existem também muitas influências positivas. E a maior delas é o chamado de Deus
então eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu quero da minha vida. Eu sei quantos caminhos eu já procurei, quantos meios eu já busquei para, por exemplo, negar o ministério que Deus me deu, para me afastar disso que eu estou fazendo aqui esta noite, que é comunicando a palavra de Deus. Por tantas decepções que eu já sofri, por tantas experiências negativas que eu já tive, de forma inocente, estar pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, tentando ajudar tanta gente, tendo seriedade na interpretação dos textos, olhando para Jesus antes de qualquer coisa, me afastando dos sistemas religiosos para poder viver uma experiência com Deus, e você perceber que muitas vezes, quando você espera algum tipo de reconhecimento humano, esse reconhecimento não vem. E por isso, algumas vezes eu tentei negar esse ministério para ter outras experiências na vida, para ter outros meios de sobrevivência na vida. Mas quantas vezes eu tive que dizer, eu sou cristiano. E eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para pastorear. Do mesmo jeito que José tentou negar o lugar de onde ele veio e o projeto que Deus estabeleceu para a sua vida, mas chegou um momento em que ele teve que dizer, eu sou José. Eu sou assim, mas é desse jeito que Deus quer que eu seja, e é para isso que eu fui chamado. Se a palavra de Deus alcançou de alguma forma a sua vida essa noite, eu quero te convidar para orar. Logo em seguida nós vamos cantar mais uma vez. Louvor ao nome do Deus Todo-Poderoso. Antes de encerrarmos essa nossa reunião de culto hoje. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de comunicar a tua palavra, de poder compreender os teus propósitos, de poder saber quem de fato nós somos. E o que eu peço é que contemple cada pessoa que está nos assistindo hoje e que de algum modo conseguiram se ver, se perceber, se compreender nesta reflexão. Que o Senhor ache esse coração, que o Senhor faça essa pessoa se perceber e, sobretudo, perceber a tua vontade sobre a sua vida, para que ela se encontre, para que ela declare quem ela é e para que o Senhor a chamou. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É no momento em que nós aceitamos a nossa identidade que podemos confiar no nosso Senhor. É lançando o pão sobre as águas, confiando na palavra do nosso Pai, que nós vemos o poder de provisão do nosso Deus. Então, após essa palavra, o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, onde devemos assumir a nossa identidade, nós vamos exortar ao nosso Senhor e vamos convidar a Ele para que venha interagir com o nosso coração, fazendo-nos acreditar na provisão dEle, independente das circunstâncias. Amém.
Declare isso com toda a sua força. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Creia nisso. Creia que essa palavra veio dos altos céus para penetrar o teu coração hoje. E faça com que a palavra de Deus ganhe forma na tua vida. Não viva pelas circunstâncias. Não viva pelo que o teu olho natural consegue ver. Creia e a tua fé te salvará. A tua fé te recompensará. Em nome de Jesus. Muito bem, coisa linda. Aleluia. Gente, nós estamos encerrando a nossa reunião de hoje. Quero lembrar que eu volto terça-feira com o programa Paz no Lar, às 20 horas. E quinta-feira também a gente vai estar aqui transmitindo o nosso culto da quinta-feira ao vivo, e no próximo domingo da mesma forma. Pastor Edinho amanhã às 19 horas com a sua live de oração, de segunda a sexta, menos quinta-feira, às 19 horas, e o pastor Wagner no domingo às 10 da manhã, também com a Escola Bíblica Dominical na sua página pessoal, assim como o pastor Edinho também na sua página pessoal. Um grande abraço, muito obrigado mesmo a você que ficou com a gente até agora. É sempre um grande privilégio, um grande prazer e uma grande alegria levar a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Que o grande amor, a graça e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e que cada um receba esta palavra. Amém. Um grande abraço e uma ótima semana para você.